Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais uma correção dos exercícios do formulário, tá? Hoje tirando as dúvidas sobre linguagem algébrica, notei que alguns de vocês escreveram que estavam com dúvidas nesse conteúdo, então vamos dar uma olhadinha para ver se conseguimos sanar elas, ok? Então a linguagem algébrica, ela é aquela linguagem onde nós substituímos a nossa língua portuguesa, que é a língua materna, por uma linguagem matemática. Sempre a gente pode representar ela através de uma expressão matemática, tá? Nessa expressão nós teremos os dois membros, o primeiro membro e o segundo membro. São separados sempre pelo sinal de igual. Então, o que estiver do lado esquerdo é o nosso primeiro membro, o que estiver do lado direito é o nosso segundo membro. A linguagem algébrica ela foi introduzida pelo matemático francês François Vieté. E aqui embaixo nós temos alguns exemplos quando a gente consegue substituir a língua materna, que é a fala de um problema, em uma linguagem matemática. Vejam só, o dobro desse número pode ser representado x mais x. Quando eu falo x mais x, gente, o x tem o valor de 1, tá? Quando você está somente o x sozinho. Então, x mais x a gente pode representar como 2 vezes x, ou 2x. Notem que vocês veem um pontinho aí no 2 vezes x, mas em problemas você vai sempre encontrar o número do lado da letra. Esse número ele vai sempre estar multiplicando o valor de x. O triplo desse número, 3x. O quádruplo desse número, 4x. A metade desse número, x sobre 2, né? X dividido por 2. Outra dúvida que muita gente postou é sobre incógnita e variável. Isso aí, pessoal, ficou meio ali, passou nas aulas do CMSP, teve na AP, né? E ficou ainda dúvida entre incógnita e variável. Vejam só as definições de incógnita. Ó. Incógnita possui um valor determinável e dependendo da equação, ele é único. Então a incógnita não muda o valor, né? Já a variável, já no nome mesmo, já diz que é uma coisa que pode estar variando. Então aquela letra ela pode ter um valor que pode variar. Isso aí a gente vai ver mais explícito agora ao decorrer da correção. Dentro dos nossos problemas a gente verifica se aquela letra ela criou um valor de incógnita ou ela está sendo uma variável, tá bem? Então vamos ao primeiro problema. Se a mãe de Murilo triplicar o valor pago de sua mesada e descontar R$ 5, ele ficará com 40. Uma equação que expressa essa situação. Eu preciso saber qual dessas equações aqui está expressando o que está falando lá em cima. Primeiro a gente nota que ela está falando de triplicar, né? Então, triplicar é 3 vezes alguma coisa. Triplicar o que? Essa coisa eu não sei. E aí coloco ali na dúvida, né? Quando eu tenho dúvida eu coloco uma letra. Então vamos representar ela por x. 3x. Falou em descontar. Desconto é menos. Então 3x menos 5. E vai ficar igual a quanto essa mesada? 3x menos 5 é igual a 40. Então aqui nós temos a expressão que conseguimos montar através dessa fala da mãe do menino aí no problema. Certo? Nesse caso aqui, o x ele toma como incógnita, né? Ele não é um valor que varia, ela vai estar 3 vezes um valor menos esse valor que dá 40. Se fosse calcular esse valor, ó, 3 vezes um valor, no caso aqui a incógnita seria 15, né? 3 vezes 15, 45, menos 5 que daria 40. Tá? Então a resposta correta ali, 3x. Pá, subiu errado ali a setinha. A alternativa 2, né? É 3x menos 5, que é igual a 40. Segundo exercício. Numa corrida de táxis do aeroporto de Palmas até a região norte da capital, é colocada uma taxa fixa de R$ 4, mais 1,80 por quilômetro rodado. A expressão matemática do primeiro grau que melhor representa essa situação é: sabendo que V corresponde ao valor e x a quantidade de quilômetros percorridos. Vamos lá então. O V é o valor, né? Então nós temos lá, o valor é igual ao quê?
ao valor do quilômetro vezes a quantidade de quilômetros rodados. Nesse caso aqui, ó, o x, ele que vai variar, né? Se for 1 quilômetro, é 1 vezes 1,8. Se for 2 quilômetros, 2 vezes 1,8. Então, neste caso aqui, nós temos o x, ele sendo uma variável, né? Porque ele vai variar o valor total da corrida de acordo com a quantidade de quilômetros rodados. E mais 4, que é da taxa inicial, né? Que é uma taxa fixa. Então, nós temos o valor igual a 1,8 vezes x mais 4, sendo que o x nesse caso é uma variável, porque varia o quilômetro, né? Quanto maior o número de quilômetros que eu andar, maior vai ser o valor que eu vou pagar. Opa. Próximo exercício. Uma prefeitura. Então, neste exercício, uma prefeitura aplicou 850 mil na construção de 3 creches e um parque infantil. O custo de cada creche foi de 250 mil. A expressão que representa o custo do parque em R$ 1.000 é... Então aqui vamos ver que 850 foi o total gasto, certo? Pela prefeitura. Nós temos que cada creche custou 250 mil, então 3 creches seria 750. Então nós já temos dois valores aí, ó. 850 que é um total, temos os 750 da creche, e para eu chegar no total eu tenho que somar mais o valor do parque. Qual que é o valor do parque? Não sei. O valor do parque é X, certo? Então aqui eu tenho a equação que é 850, que é o total, e o parque mais as creches que deu esse valor. Nesse caso, o nosso x é uma incógnita, né? Ele não é uma variável, não variou o preço aí. Eu preciso de um preço fixo que eu some com 750, que vai dar o valor total gasto pela prefeitura. Então o valor, a expressão correta é 850 é igual a x mais 750. Como que eu faço o cálculo de uma expressão algébrica, né? Então, o valor de uma expressão algébrica depende do valor que será atribuído às letras. Então, de acordo com o valor que eu coloco e substituo as letras, vai dar um valor da expressão algébrica, certo? Para calcular o valor de uma expressão algébrica, devemos substituir os valores das letras e efetuar as operações indicadas. Lembrando que entre o coeficiente e as letras, a operação é de multiplicação. Então, toda vez, que nem eu falei lá no começo, que a gente tiver um número do ladinho da letra, ele está multiplicando. Então, vamos lá para o próximo exercício. A balança abaixo está em equilíbrio. Isto é, o peso dos pratos é igual. Considere que cada bolinha pese 1 kg e que x representa o peso de cada caixa. Então, a sentença matemática que representa a igualdade dos pesos dos pratos e o valor do peso x de cada caixa são, respectivamente... Então, de um lado aqui, a gente tem 7 bolinhas que pesam 1 kg, nós temos 7, né? Mais o que? Mais uma caixa, que o valor eu não sei, que é x. Do outro lado, eu tenho 2 bolinhas que pesam 2 kg, mais 2 caixas, 2x. Olhando lá para nossas respostas, ó, nós já temos duas questões que podem responder ela, tanto a C quanto a D. Porém, ela tem o valor do x, né? Quanto que pesa, então, essa caixa para estar em equilíbrio. Então, vamos resolver essa equação. Pessoal, letras e números sempre tem que ficar do mesmo lado. Então, aqui ocorre o quê? Uma inversão. Esse x que está do lado do 7, eu tenho que trocar e colocar para o lado do 2x. Letras junto com letras, números juntos com números. Toda vez que eu troco de lado da minha balança, que eu pulo o sinal da igualdade, inverte também o sinal. Vejam que o 2, que era positivo do lado direito, ele veio para o lado esquerdo, agora ele passou a ser um número negativo.
E o meu x, que era do lado esquerdo e passou para o lado direito, ele era positivo, também passou a ser negativo. Então nós temos aqui, ó, 7 menos 2, 5, 2 menos x igual a 5. Então a resposta correta aqui seria a D, né? Então nós temos lá, como que eu sei que isso é certo? Confere, faz assim, ó, 7 mais 5 vai dar 12, né? E aí eu tenho ali do outro lado, ó, 2 mais 2x. No lugar do x eu ponho 5. 2 vezes 5, 10. 2 mais 10, 12. 12 é igual a 12. A balança está em equilíbrio, né? Então os números são iguais, a igualdade está correta. Próximo exercício. Observe a pesagem na balança abaixo, que está em equilíbrio. As caixas de mesmo tamanho têm a mesma massa. A massa da caixa pequena é... Então aqui basta somar, né? De um lado a gente vai ter 900 gramas, do outro lado eu tenho 450, eu preciso de mais 450, não é isso? Então tem que ser 3 vezes que número para dar 450? 3 vezes o 150. Mais uma vez aí a bolinha do professor subiu aqui no 100, mas é 150 gramas, né, gente? Então a resposta correta aqui é a C, tá bom? Desculpa aí que na hora que tá fazendo ali os slides, você acabou tendo uma distraçãozinha e colocando no lugar errado essa forma geométrica. Próximo exercício é um exercício do Saresp. Uma locadora de bicicleta cobra R$20 por dia pelo aluguel de uma bicicleta. Além disso, também cobra apenas no primeiro dia uma taxa de R$30, chamando de X o número de dias que a bicicleta permanece alugada. Cobriu aqui a figura, não tem como ler aquele pedacinho. Total do aluguel, é correto afirmar que... Então aqui a gente tem que encontrar qual a expressão, né, que representa esse aluguel da bicicleta. Então a gente tem que o Y é o total do aluguel, aquela letra Y ali é o valor que você vai pagar, tá? Temos que o X é total de dias. Vejam que o X dessa vez ele não toma um papel de incógnita, né? Então depende da quantidade de dias. Quanto maior a quantidade de dias, mais você vai pagar. Veja que ele é uma variável, então ele pode variar. 30 é a taxa cobrada pelo aluguel. Então, escrevendo a nossa equação, nós temos lá que o total a pagar, o Y, é igual a 20, que é o valor cobrado por dia de aluguel, vezes X, que é o total de dias, mais R$30, que é uma taxa fixa, certo? Então, nós temos lá Y é igual a 20x mais 30. Eu acho que quando eu troquei o design do slide, acabou mudando a posição da resposta, por isso que ele está aparecendo sempre em uma acima, ok? Então, a resposta correta, y é igual a 20x mais 30. Próximo exercício. Considere a balança em equilíbrio na figura. Qual o valor da letra X? Ó, esse aí é tranquilinho, né? Ó, de um lado você tem 13 quilos. Do outro você tem 5 quilos que você já sabe. Você precisa saber o quê? Do 5 para 13 quanto que falta, né? Do 5 para 13 a gente falta o quê? 8 quilos. Então você tem duas que está com x ali, 8 dividido por 2, vamos ter 4 quilos, né? Mas vamos responder ela na forma de responder uma equação. Ó. Vamos escrever, tá? Ó, 2x mais 5 é igual a 13. A gente vai colocar e separar aqui, ó, tudo que for letra de um lado, tudo que for número do outro. Então esse 5 é só número, não é? Troca o lado, troca o sinal. Então quando ele passou lá para o outro lado, esse 5, ele passou negativo. Então fica assim, ó, 2x é igual a 13 menos 5. 13 menos 5 a gente vai encontrar 8. Então 2x é igual a 8. Agora eu preciso isolar o meu x, deixar sozinho. Preciso tirar esse 2 daí. Esse 2, ele do meu lado, lembra que eu falei lá no começo? O número do lado de letra, ele está multiplicando, certo? Então eu tenho que mandar ele lá para o lado do 8. Qual que é o inverso da minha multiplicação? Pensa aí. Pensou? Divisão, né? Então esse 2 vai sair daqui, ó. Ele vai passar dividindo. Fica assim, ó. X é igual a 8 dividido para 2. X é igual a 4.
Vejam que das duas formas nós respondemos o nosso problema, né? Tanto pelo cálculo mental, como resolvendo a nossa equação. Então, ó, quando eu tenho x, eu, como uma incógnita, sempre que eu conseguir substituir o valor dele, eu consigo encontrar a igualdade. Principalmente quando a gente tem questões aí de múltipla escolha, né? Basta eu substituir. Ó, vamos fazer um teste. Se a gente pegasse a alternativa D, o 5, por exemplo. Você substituísse no lugar do x, ficaria lá, ó, 5 mais 5 mais 5, daria 15. 15 é igual a 13? Não, né? Então não seria a resposta correta. Próximo exercício. Todas as garrafas têm o mesmo peso e a caixa pesa 2 kg. Quanto pesa cada garrafa? Considere que as balanças estão em equilíbrio. Então tem que manter o equilíbrio, então um lado tem que ser igual ao outro. Nesse caso aqui, como nós temos bastante número decimais nas respostas, vamos resolver através da equação, tá? Então, ó, escrevendo ela, de um lado nós temos 8 garrafas, que eu não sei o valor, então é 8x, mais 2, que é da caixa, certo? É igual, do outro lado eu tenho 3 garrafas, 3x, mais 6. Por que mais 6? Porque cada caixa pesa 2 kg, então nós temos lá 3 vezes 2, 6, certo? Montamos a primeira parte da nossa equação. Vamos resolver, ó. Troca letra, troca número. Número junto com número, letra junto com letra, certo? Então, quem eu vou trocar aí nesse caso? Ó, o 3, que está do lado direito, vai passar para o esquerdo. Tá positivo, vem negativo. E o 2, que é só o número, tá aqui junto com o 8, a gente vai mandar lá para o lado do 6. Ó. Foi negativo também, tá? Gente, não é sempre negativo. Aqui no caso é que nossas contas estão somando, tá? Sempre que troca o lado da igualdade, você vai trocar o sinal. Então vamos fazer, ó, 8x menos 3x. É uma conta 8 menos 3, tá? Então vai dar 5x. 6 menos 2, 4. O 5 está multiplicando o x, ele vai passar dividindo. Então, ó, x é igual a 4 quintos. Deu resultado em fração, professor, não tem fração ali. Divide. Então, 4 dividido por 5 é igual a 0,8. Resposta correta, cada garrafa tem 0,8 quilos, ou 800 gramas. Próximo exercício, gente. O esquema mostra uma balança em equilíbrio. Determine a equação que a balança está representando. Então, aqui de um lado nós temos lá quantos x? Ó? 4x, né? E 5 quilos. E do outro nós temos 3x mais 15. Certo? Nesse caso, x, no caso das balanças, o x ele acaba tomando como uma incógnita, né? Que a gente tem um valor fixo para ele. Não tem como a gente ficar variando, senão o peso da balança não se iguala. Próximo exercício. O esquema abaixo representa uma balança em equilíbrio. Calcule o valor de M. M, X, L, T, V. Você pode colocar qualquer número, qualquer letra no lugar do número, tá? O importante é que você represente o valor desconhecido pela letra, não importando qual. Eu resolvo da mesma forma se for X, se for Y, ok? Então aqui nós temos, ó, 5M mais 10 é igual a 4M mais 50. Fazendo as inversões. Vou ficar assim, ó, 5m menos 4m, que são letras do lado de letra, é igual a 50 menos 10. Então, 5 menos 4 é igual a 1, 1m é igual a 40. Então, o valor de m nesse exercício era 40 gramas. Próximo exercício, resolva a equação. X menos 3 é igual a 7. Qual deve ser o valor do x? Qual o valor que eu coloco no lugar do x para eu fazer menos 3 e dar 7? Essa é bem fácil, hein, gente? Vamos lá, então, ó. O valor é 10, né? 10 menos 3 é igual a 7. 7 é igual a 7? Sim, 7 é igual a 7. Então, resposta correta, 10. Aqui retomando lá em probabilidade, né? Só para a gente não ter mais dúvidas. Nós temos o exercício aí que uma bola será retirada de uma sacola contendo 5 bolas verdes e 7 amarelas. Qual a probabilidade desta bola ser verde? Preciso saber quantas bolas verdes eu tenho. 5. Qual o total de bolas que eu tenho?
12. Então a minha probabilidade é 5 em 12, certo? Sempre o que eu quero pelo meu total. Então é o evento dividido pelo espaço amostral. O evento é o que eu tenho a meu favor, o espaço amostral é o todo. E o último exercício também de probabilidade, em uma caixa há 3 fichas amarelas, 5 fichas azuis e 7 fichas verdes. Se retirarmos uma única ficha, qual a probabilidade dela ser azul? Então nós temos o total de fichas é 15, né? Nós temos lá ó, 5 dividido para 15, que é o que eu quero e o todo que eu tenho. Simplifiquei, deu 1/3, dividi 1 dividido por 3 dá 0,3333 e multiplico por 100 eu vou encontrar minha porcentagem, que é 33,33%. É realmente essa parte que está aparecendo a resposta correta, pessoal. Quando eu formatei, quando eu finalizei com o design do slide, a posição do slide modificou e como eu tinha criado anteriormente a forma geométrica para aparecer a resposta, por isso que ela está aparecendo fora da ordem. Tá ok, gente? Então, pessoal, essa correção finaliza aqui. Um grande abraço a todos. Eu vou estar postando o vídeo com os exercícios desta semana que serão na apostila, tá bem? Tchau, tchau, até a próxima.